Enquanto isso, você pode abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 1. Nós estamos começando uma série de exposições hoje. Nós vamos passar aqui em várias passagens do Evangelho de João. Nós vamos trabalhar os retratos de Jesus na galeria de João. Nós vamos olhar vários retratos de Jesus que são descritos no Evangelho de João. Hoje, especificamente, nós vamos ver Jesus como a palavra encarnada, ou Jesus sendo o Verbo de Deus. O texto que nós vamos expor hoje é João 1, os versículos 1 até o 18. Nós vamos ver durante aí algumas semanas alguns retratos de Jesus. Jesus como o bom médico, Jesus como a videira verdadeira, Jesus como o verdadeiro missionário. Nós vamos ver como que João coloca várias imagens de Jesus e como isso é importante para nós, tanto teologicamente quanto para a vida da igreja. Nós vamos ver o significado dessas imagens. O Evangelho de João é repleto de figuras ligadas a Jesus. Dentre elas, muitas que são que nós somos muito familiarizados. Jesus como a água, né? Jesus como pão, Jesus como porta, Jesus como bom pastor, a videira e etc. Nós vamos ver várias imagens de Jesus, especificamente no Evangelho de João, colocado essas maiores figuras. Por trás de todas essas figuras existem significados profundos. E certamente esses significados nos ensinam alguma coisa. Quando Jesus está dizendo que ele é o bom pastor, tem um significado profundo por trás de tudo isso. Nós queremos saber o porquê que Jesus estava dizendo isso. Quando Jesus disse que ele é o pão da vida, quando Jesus disse que ele é a videira verdadeira, nós precisamos saber o porquê disso tudo. Hoje nós vamos ver uma das principais passagens de todo o Novo Testamento. Uma das principais passagens que talvez você já deva ter ouvido várias pregações sobre essa passagem, que é João capítulo 1. Aqui nós temos uma imagem, especialmente quando olhamos, nós vemos Jesus como o verbo ou como a palavra de Deus. Nós vamos ver Jesus descrito como o verbo encarnado, a palavra de Deus que se tornou homem. Nós vamos ler aqui o texto de João. Eu vou ler os versículos 1 até o versículo 18, tá certo? Você puder me acompanhar aí, eu estou lendo aqui na versão Nova Almeida atualizada. A palavra de Deus diz assim, João 1, a partir do versículo 1. Paulo, servo de Deus... Perdão. A minha Bíblia voou aqui e foi lá para Tito, né? Já até acabamos Tito, né? Perdão aí, irmãos. João 1, agora sim, está aqui, está marcadinho. Não sei por que tinha voltado. João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai,
João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele a quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. Graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai, é quem o revelou. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, tua palavra está aberta diante de nós, ó Pai. Nós pedimos que o Senhor possa graciosamente abrir os nossos entendimentos, não somente para ouvirmos a tua palavra, mas para sermos praticantes dela. Que os nossos corações sejam terrenos férteis, Senhor Deus, para que essa semente caia e possa produzir. Senhor, que se alguém aqui ainda não entende sobre a salvação e sobre o Evangelho, que essa seja uma oportunidade de entender a vinda do Salvador a esse mundo, para proporcionar salvação a pecadores como nós. Que o teu Santo Espírito esteja trabalhando nas vidas, Senhor, tanto para dar entendimento, quanto para abrir o entendimento daqueles que ainda não entendem. Em nome de Jesus eu te peço isso. Amém. O que nós vemos nesse texto aqui, quando nós lemos, se eu pudesse colocar em uma sentença, é: Deus veio a esse mundo e habitou entre nós. Por meio disso, podemos saber que Ele é um Deus relacional, glorioso e um gracioso Salvador. Deus veio a esse mundo. Essa é uma afirmação muito forte, né? De Deus, o Deus criador de todas as coisas, ter vindo a esse mundo e habitar no meio dos homens. Isso é uma coisa que para muitos agnósticos, ateus, isso não faz muito sentido. Por isso que eles questionam muito, como assim Deus vir em forma de carne, em forma de homem a esse mundo? E aí é onde tinha a ideia lá do agnosticismo, né, que eles não entendiam essa questão de como que um Deus que é bom venha num corpo mal, né, que a cabeça deles é que tudo que é matéria é ruim e aquilo que é espiritual é bom. Eles tinham essa ideia lá na cabeça deles e eles não entendiam. Não tem como Deus ser homem e ao mesmo tempo Deus. Isso é impossível, senão ele se tornaria pecador. E Jesus não foi pecador. Isso é um mistério que muitas pessoas não entendem sem uma ação do Espírito Santo. Então, a primeira coisa que nós devemos pensar sobre isso é Deus vindo nesse mundo como homem. Se há uma coisa que eu queria que você entendesse no final desse sermão, se você pode guardar algo, que a encarnação de Jesus foi o início da esperança para um mundo de trevas. A palavra de Deus que nós lemos aqui disse que o mundo rejeitou a luz, né? Que ele era a luz dos homens. Mas a encarnação de Jesus foi o início da esperança para um mundo de trevas. O mundo não poderia ir até ele, assim como não pode até hoje, então ele veio até nós, ele veio até o mundo. Jesus veio, como nós geralmente pregamos no final do ano, né? Só pregamos muito no Natal sobre isso, mas Jesus veio como um bebezinho, cresceu, se tornou homem, e aqui é a declaração maior de João, que ele veio e se tornou carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesse texto que nós vemos é um verbo revelado. O verbo de Deus, ele se revelou a nós. Primeira coisa que vale dizer aqui para nós, quando nós olhamos esses versículos 1 e 2, aqui vale uma observação importante, que existe uma seita que olha para esse texto e diz que por causa de um pequeno artigo no texto original grego, que não nessa segunda passagem aqui, que diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Na última aqui, o verbo era Deus. Quando você pega no texto original grego mesmo, tem só dizendo o verbo Deus. Não tem dizendo que o verbo era Deus. E os testemunhos de Jeová usam isso aqui para dizer que, pelo fato de não ter um artigo aqui, obviamente Jesus não era Deus. Que não está dizendo que o verbo era Deus.
Mas eles fazem uma coisa que nós chamamos de anacronismo, né? Que eles pegam algo, uma regra da gramática atual para aplicar numa interpretação de um texto antigo. Não tem como aplicar essa regra ao texto grego. Em vários lugares do Novo Testamento vão ter passagens que não vão ter um artigo na segunda sentença, porque aqui o mais comum, e tem uma regra na gramática grega, sim, agora, quando nós vamos olhar a interpretação grega, que se tem uma sentença anterior, o mais lógico que é que a sentença seguinte siga a sentença anterior. Então, aqui, como a gente traduz o texto, diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Óbvio que o verbo Deus, o verbo tinha que ser o Deus que estava falando aqui. Não era um Deus. Ele diz assim: o verbo era um Deus. Não. O verbo era Deus. O verbo era Jesus. O trecho é muito claro, e também quando nós continuamos o desenrolar do texto, vai continuar falando como o verbo como sendo Jesus, e não um Deus. Em lugar nenhum você vai ver abertura para a interpretação como numeral, um Deus aqui, nesse trecho. Então vale uma nota aí, dizendo que, infelizmente, os testemunhos de Jeová fazem uma interpretação muito errada desse texto, e é um dos textos vitais que os tornam uma seita, porque eles negam a divindade de Jesus. Jesus não é Deus nas testemunhas de Jeová, e logo eles não podem ser tidos como uma religião correta, porque isso aqui é uma doutrina central do cristianismo. Se Jesus não é Deus, nada mais no cristianismo faz sentido. Você pode pegar sua Bíblia e toda a religião e acabar. Se Jesus não é Deus, não faz sentido. Então aqui é a primeira nota que eu queria colocar para vocês. Continuando, a gente vê aqui a primeira coisa, Deus pré-encarnado. A primeira coisa que se vale a pena dizer, como eu já disse aqui, é que o fato de Jesus ter encarnado não o torna Deus menor e nem um Deus diferente. O texto diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2: ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus, simplesmente na eternidade ali da Trindade, ele decidiu, como filho, vir a esse mundo. O próprio Deus resolveu descer a esse mundo e habitar no nosso meio. Não foi por causa de bondade nossa, não foi porque nós éramos bonzinhos e aí Deus veio nos salvar. Não, ele simplesmente decidiu por graça. João 17, no versículo 5, Jesus, ele orando ao Pai, na oração sacerdotal, ele ora assim: agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Aqui Jesus está mais uma vez mostrando que antes de que houvesse mundo, ele já era um Deus glorioso junto com o Pai. No desenrolar da Trindade, Jesus era o Filho glorioso tanto quanto o Pai. Na Trindade Santa, na eternidade passada, Jesus já era um Deus glorioso. E o fato de ele ter vindo como homem nessa terra não o tornou um Deus menor e nem um Deus diferente. Isso vale a pena dizer. A segunda coisa que nós olhamos aqui, primeiro, Deus pré-encarnado, a segunda é que ele é um Deus criador, mas não é criado. O texto não vai mostrar que ele é criado. Veja o versículo 3. A palavra de Deus diz assim, no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram feitas por ele. Ou seja, aqui, Jesus, o verbo de Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Quem é o único que é criador e criou? Deus. A gente vê isso muito claro em Gênesis capítulo 1. E lá, uma coisa muito parecida com aqui, é que lá ele é criado pelo quê? Pelo falar, né? Exceto a criação do homem e da mulher, todas as coisas são feitas pelo falar. Verbo aqui, palavra também, usada lá em Gênesis capítulo 1. Se você quiser anotar alguns trechos que eu vou ler aqui, deixei um espaçozinho aí para anotações. 1 Coríntios 8, versículo 6,
Diz assim: para nós, porém, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Aqui Paulo, mais uma vez, reiterando que tanto ele é criador, falando de Jesus, como também até nós fomos criados por meio dele. Um trecho bem conhecido a respeito também da criação por meio de Jesus, Jesus como Criador, é Colossenses capítulo 1, tem até uma música muito conhecida, né, do Projeto Sola. Colossenses 1, os versículos 15 ao 17, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Olha só mais uma vez ele falando de Jesus aqui, mostrando que nele todas as coisas subsistem. Jesus não é um Deus criado, ele é um Deus criador, mas que não foi criado. Por meio dele, e aqui mais uma vez mostra a questão da divindade de Jesus e a participação de Jesus na Trindade, que ele é um Deus criador. Sem ele, nada do que foi feito se fez. O texto é muito claro em relação a isso. Ou seja, por ele ser Deus, se ele não existisse, nada do que foi feito se fez. Por meio dele, todas as coisas subsistem. Hebreus capítulo 1, os versículos 1 e 2, quando o escritor aos Hebreus começa a carta aos Hebreus, ele diz algo muito interessante lá também. Hebreus 1, versículos 1 e 2. Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Olha só, por meio de Jesus, o universo foi criado, mais uma vez mostrando que o Senhor Jesus, ele é criador, mas não é criado. Primeira coisa é que Deus que veio a esse mundo, o fato de ele ter vindo como Deus, ele não se tornou um ser criado. Ele resolveu encarnar como Deus, como homem, veio por meio de um nascimento milagroso, mas ele não se tornou um ser criado, um ser que depende de outros para existir. É um mistério que a gente vê na encarnação de Jesus, é difícil muitas vezes de entender, é difícil, mas ele é um ser que é criador, mas não é uma criatura igual a mim e a você, finita igual a mim e a você. Isso é interessante de a gente ter na cabeça. Por que eu estou falando isso? Existem também muitas seitas que foram refutadas, né, na antiguidade da igreja, que falavam que Jesus ele era um ser inferior justamente porque ele foi homem. O fato de ele ter nascido, ele era um ser inferior, ele foi criado igual a nós, então ele não podia ser Deus. Então aqui a gente está vendo esses textos das Escrituras mostrando que mesmo Jesus sendo homem, ele não se tornou criatura no sentido de ser finito igual a nós. Então ele é um ser 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem. E ainda assim não é criatura finita igual a nós. Os versículos 4 e 5, a gente vê aqui que Jesus é colocado como aquele que é vida e luz. Duas figuras também muito interessantes aqui. O verbo de Deus, ele é vida e luz. Veja o versículo 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Se você puder andar um pouquinho aí em João mesmo, aí no capítulo 5, versículo 26. João 5, versículo 26. Veja o que o próprio João fala a respeito da luz também. João 5, 26.
porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concede ao Filho ter vida em si mesmo. Ou seja, ele é a própria vida. Assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concede o Filho em ter vida em si mesmo. O Senhor Jesus, ele é vida por natureza dele. Nós temos vida, mas pode chegar uma hora que ele simplesmente soprar e acabou a nossa vida. Jesus não, Jesus ele é a própria vida. Ele vindo a esse mundo aqui, por isso que João diz aqui, a vida veio. Isso a gente pode olhar algo muito interessante quando olhamos lá para Efésios capítulo 2, que mostra que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida. Somente ele tem poder de dar vida, porque ele é a própria vida. Se Jesus não fosse a própria vida, ele não tinha esse poder, porque nós temos poder de dar vida a outros seres por meios naturais de concepção. Mas de nós mesmos chegarmos espiritualmente, pegar alguém morto espiritual e trazer vida, nós não temos esse poder. Por isso que o Evangelho diz para nós pregarmos a palavra. O convencimento, trazer vida, é um trabalho do Espírito Santo, é um trabalho do próprio Deus. Ele é a própria vida e é ele quem dá vida aos homens. E ele também é luz. Ande mais um pouquinho em João 8, versículo 12. Olha o que o próprio João também fala a respeito de vida e luz. De novo, Jesus lhes falou dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aqui, mais uma vez, ele junta as duas ideias, né, de luz e vida juntas. Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Se lá ele dizia que ele tinha vida, se lá em João 5,26 ele disse que tinha vida, aqui agora ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz e vida. O Verbo se fez carne, ele veio, e ele veio como alguém que traz luz e vida para esse mundo de trevas. Um mundo sem vida, um mundo morto, um mundo que está indo para a escuridão, que está cada vez mais se afundando nas trevas. E ele é a vida, ele é a luz. Não existe outro lugar que o homem possa encontrar vida e luz a não ser em Jesus. Os homens hoje estão perdidos aí, tentando encontrar vida em sucesso financeiro, em filhos, em carro, em casa, em que quer que seja, mas a vida e luz só pode ser encontrada no Salvador Jesus Cristo. Todas essas outras coisas que nós podemos conquistar nesse mundo, se não tivermos debaixo da vida e luz de Jesus, é simplesmente uma vida desgraçada e passageira. É simplesmente uma vida que passa, como Salomão diz, uma vida e um sopro já e nada mais. Simplesmente um sopro e essa vida acabou. Mas quando nós temos essa vida e luz em Jesus, nós vivemos uma vida de esperança no Salvador. A segunda coisa que nós vemos aqui é o verbo testificado. Nós vemos aqui testemunho a respeito de Jesus. Quando nós olhamos aqui os versículos 6 ao 9, os versículos 15 ao 17, nós vemos o reconhecimento de Jesus como aquele que de fato haveria de vir. E principalmente há uma linguagem muito interessante aqui, porque as pessoas reconhecem que João, que está testemunhando aqui, era aquele que Isaías tinha prometido, né, que viria uma voz que clamaria no deserto. Isso a gente pode ver a respeito de João, quando você olha Mateus capítulo 3, se você quiser notar esses trechos aí, Mateus capítulo 3, versículos 1 ao 3, o trecho diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se porque está próximo o reino dos céus, pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías. Olha aí: vós que clamam no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. Que profecia era essa que que o trecho de Mateus está dizendo aqui, que estava falando a respeito de João? Essa profecia está em Isaías capítulo 40,
os versículos 3 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor. No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse. Nós estamos vendo aqui que há um reconhecimento de uma linguagem do Velho Testamento, veterotestamentária, como eu coloquei aí, né? As pessoas, quando olhavam João falando a respeito de Jesus, elas automaticamente lembravam: alguém já falou algo sobre esse rapaz, alguém já falou algo sobre essa mensagem, alguém já falou algo sobre isso que nós estamos ouvindo. Após João vai vir alguém que é digno de ele nem carregar as sandálias, como ele está dizendo, como nós lemos hoje também em Atos. E aqui nós estamos vendo que é algo que João está testificando do próprio Jesus, de que ele era Deus. Eu estou vindo, e João está dizendo aqui, veja aí os versículos 6 até o versículo 9. Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunho para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a humanidade. Veja que o texto está dizendo aqui que João veio, mas não era a luz. João está testificando de que esse que está encarnando aqui, esse que vai chegar, é Jesus. Aquele que o Antigo Testamento já estava falando, que viria alguém antes para aplanar o caminho, para preparar o caminho. Jesus está dizendo aqui, João está dizendo aqui, na realidade, de que esse João Batista não era ainda o Cristo. Ele não era ainda a luz. Ele estava apenas testificando da luz. Veja o versículo 15, algo interessante também aqui. João dá testemunho a respeito dele e exclama: este é aquele a quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. João está aqui mostrando que Jesus, esse que encarnou, o Verbo de Deus, era aquele que haveria de vir. Aquele que haveria de vir não era eu, João está dizendo, não sou eu que sou o Cristo, mas ele vem e ele é mais importante do que eu, porque ele já existe antes de mim. João, o profeta ali, o último profeta, ele está dizendo, esse que está vindo aí, esse que chegou agora, esse que é o Deus encarnado, esse daí é aquele que eu estava dando testemunho, que eu estava testificando dele. O Verbo se fez carne e agora está sendo testificado por João que de fato esse era o Cristo. E aí ele continua, versículo 16 e 17, veja aí. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Aqui o que João está dizendo é que, o que significa esse graça sobre graça? Veja o contexto. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude. Plenitude aqui é o que Paulo disse, que chegar à plenitude dos tempos, né, que Jesus viria na plenitude dos tempos, a chegada dele. E João está dizendo aqui, todos nós temos recebido da sua plenitude, a chegada de Jesus. Se nós estávamos simplesmente ouvindo falar de Jesus, agora ele chegou. Jesus está aqui no nosso meio. Ele está dizendo. E aí ele continua, versículo 17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O que ele está dizendo aqui? Graça sobre graça, disse no versículo 16, e aí fala agora sobre a lei de Moisés, depois sobre a graça de Jesus. O que esse texto quer dizer? A lei, obviamente, era uma demonstração de graça de Deus. Deus, ele deu a palavra, que é o Antigo Testamento, era uma demonstração de graça. Ali Jesus, apesar de não, digamos assim, não ter
um meio salvador como nós temos hoje, mas já tinha sim uma demonstração de graça, de Deus mostrar o que era que ele requeria, de Deus mostrar que haveria de vir um Salvador, de Deus mostrar que haveria algo maior do que tudo aquilo que ele estava fazendo. Então, a lei, o Antigo Testamento, era uma demonstração de graça. Mas agora, o próprio Jesus chega, o próprio Deus encarnado vem. Então, o que João está dizendo é que agora é graça sobre graça. A graça que nós tínhamos na lei, agora nós temos graça sobre graça, porque por meio de Jesus Cristo, ele diz aí, a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, se nós tínhamos algo por meio da graça, que era a lei não tinha o poder total de salvar o homem, tinha que ser olhado um pouco para frente, que era o que Jesus ainda iria fazer, mas agora não, agora nós temos o próprio Deus encarnado aqui. No nosso meio, graça sobre graça, é o que João está dizendo. Continuando. E aí nós vemos agora o terceiro ponto. Jesus veio como homem, veio no nosso meio aqui, no nosso meio terreno, encarnou, mas ele foi rejeitado. Nós vemos o verbo rejeitado. Quando olhamos os versículos 10 e 11, nós vemos o texto dizer: o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Primeiro que o texto diz aí, o verbo estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo que ele fez não o conheceu. Nós vemos isso desde quando Jesus nasceu, né? De Jesus sendo já, não tendo um lugar para nascer. O bebê Jesus, quando chegou, né? Que não tinha um lugar para ele nascer tranquilo, como geralmente os bebês acontecia. Não tinha lugar para ele. Ele teve que nascer numa manjedoura humilde. Obviamente que Deus estava controlando tudo isso, mas o mundo ali, a entrada de Jesus no mundo, já mostra algo muito interessante. O mundo não tinha lugar para o Salvador. O bebezinho Jesus já chegava a esse mundo com uma certa rejeição, mesmo que sendo involuntária daqueles homens, mas mostra que ele já estava, mesmo na sua chegada, já não tinha lugar para ele. Veja aí João 5, ande mais um pouquinho para João 5, versículo 43. Jesus ele diz assim: eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Aqui Jesus está mostrando mais uma vez que ele veio como enviado do próprio Deus, como Deus da Trindade Santa, mas aqueles que o receberam ali, na realidade, o rejeitaram, não receberam, né? Ele foi rejeitado e ele deixa isso muito claro. Eu vim em nome do meu Pai e vocês não me receberam. Se outro vier em seu próprio nome, vocês certamente o receberão. Jesus está abrindo aqui a dureza do coração do homem. Quando nós vamos ver mais na frente, no capítulo 6, a gente vai ver que se não houver um trabalhar de Deus no coração do homem, todos nós rejeitamos a Deus. Se você está aqui e se você já conhece a Deus, você sabe que certamente se dependesse de você mesmo, você não estaria salvo. Se dependesse de você, você continuaria perdido. E se você está aqui e você ainda não é salvo, se depender de você também, você vai para o inferno. Porque você não consegue se salvar sozinho. É o que Jesus está dizendo aqui. Veio para o mundo rejeitou. E veio também para o que era seu, mas os seus o rejeitaram. Tanto o mundo, que aqui nós podemos dizer que eram os gentios, quanto os judeus, que era o povo de Jesus mesmo, rejeitaram ele. Jesus não foi rejeitado só pelos judeus, não. Foi rejeitado por todos. Sem uma ação do Espírito Santo no coração do homem, todos nós rejeitamos a Deus. Isso é natural.
Todos nós rejeitamos a Deus. Por mais que nós olhemos e dizemos, Deus é uma imagem tão bonita, né? Aquela coisa tão romântica, mas no fundo, todos nós queremos fazer nossa vontade e não a de Deus. Se dependesse de nós, nós queríamos fazer e continuar perdido mesmo, sem Jesus. E se não houver uma ação do Espírito Santo nos nossos corações, nós permaneceremos perdidos. Então, uma coisa aqui que a gente precisa guardar é que todos rejeitam a Deus. Se não for algo, uma ação do Espírito Santo no coração do homem, todos vão rejeitar a Deus. Mais uma vez, olhando para Efésios capítulo 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida. Ele nos deu vida. O que é que um morto pode fazer? Nada. Nada. Simplesmente continuar morto nos nossos delitos e pecados. Sem uma ação do Espírito Santo no coração do homem, nós continuamos mortos. E aqui então nós vemos que o Verbo de Deus veio. O Verbo de Deus foi testificado por João. O Verbo de Deus, ele foi mostrado que de fato era Deus, mas ainda assim ele foi rejeitado. Jesus no meio do povo ali, todo mundo vendo ele, e ainda assim rejeitaram Jesus. Ainda assim rejeitaram o Verbo de Deus, a palavra encarnada de Deus foi rejeitada. E hoje, muitas pessoas querem mudar, né, a maneira do cristianismo para se amoldar à sua vontade e viver a sua maneira de cristianismo. Jesus não mudou nada. A palavra que Jesus veio pregar foi de arrependimento. A palavra que Jesus veio pregar foi que as pessoas precisavam sim se arrepender dos seus pecados. E ele não mudou nada e ainda assim foi rejeitado. O próprio Jesus foi rejeitado. Então, se você está pregando o evangelho também, vale um encorajamento, e você está sendo rejeitado, o próprio Jesus também foi. O Verbo de Deus foi rejeitado. Enquanto estava aqui, o próprio Deus encarnado foi rejeitado. Quem dirá nós? Nós precisamos apenas fazer o que ele disse, pregar a palavra do jeito que ela é. Mas tem algo também muito interessante. Assim como ele foi rejeitado, ele também foi recebido por alguns. Se ele foi rejeitado por um lado, por outro lado também houve alguns que o receberam. Veja aí no versículo 12 ao 14, diz assim a palavra de Deus: Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. Olha que maravilha esse texto. Todos o quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele mesmo deu o poder, ou seja, a capacitação de nós nos tornarmos filhos de Deus. Porque nós não tínhamos essa capacidade. Nós não tínhamos a capacidade de nos tornarmos filhos de Deus. E Ele fez o trabalho completo de nos fazer filhos de Deus. Aqueles que haveria de receber a Jesus, receberam. E isso fica muito claro no capítulo 6 de João. As ovelhas do Senhor ouvem a sua voz. Aqueles que são as suas ovelhas vão ouvir a sua voz, não tem para onde correr. Você está aí relutando contra a palavra de Deus, não se preocupe. Uma hora as ovelhas de fato vão ouvir. Eu não estou dizendo que você pode brincar o tempo que quiser, mas aqueles que são ovelhas de Deus, eles vão ouvir. Se você não está ouvindo a voz do bom pastor, isso é uma coisa preocupante também. Eu me preocuparia por um lado. Se nós estamos vivendo a nossa vida do jeito que queremos, simplesmente caminhando do nosso jeito, e não temos nos dobrado diante de Deus, isso é preocupante também para nós. 1 João 3:1
Olha o que diz 1 João 3,1, você pode notar aí. Vejam que grande amor o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Veja o quão grande amor o Pai tem nos concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha que amor grandioso esse, irmãos. Não sei se você tem pensado nisso, mas você ser chamado de filho de Deus, não tem coisa mais maravilhosa no mundo do que essa, de você ser chamado de filho de Deus. Aqueles que não colocaram a sua confiança, que rejeitaram a Deus, são chamados de inimigos de Deus. Em contrapartida, aqueles que colocam sua confiança em Deus são chamados de filhos de Deus. Não existe coisa melhor no mundo do que essa. Se está contra Deus, se você é chamado de inimigo de Deus, é a pior coisa do mundo, em contrapartida, você ser chamado de filho de Deus é a melhor coisa do mundo. Nós podemos simplesmente dizer, eu tenho certeza, pelo que Jesus fez, que eu sou filho de Deus. Não é pelo que eu fiz, não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu tenho feito coisas boas ou boas obras, não é. É simplesmente pela graça de Deus, eu sou chamado filho de Deus. Não existe coisa mais maravilhosa do que essa, de nós sermos chamados filhos de Deus. Isso só é possível por causa do novo nascimento. A partir do momento que nós colocamos a nossa confiança em Jesus, nós nascemos de novo. O trecho aqui, o versículo 13, mostra isso para nós, diz assim, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nosso novo nascimento é por causa da vontade de Deus. Deus pegar nós, homens mortos nos nossos delitos e pecados, e nos dá vida. Não é por causa da vontade, nossa vontade carnal, mas é por causa da vontade de Deus. Ele faz isso graciosamente. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, tem um texto também muito belo que Pedro diz assim, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanente. Olha só, nós não fomos comprados ou regenerados ou feitos de novo ou nascidos de novo por algo que é corruptível, ou seja, que desmancha. Por meio da palavra de Deus, a palavra de Deus encarnada, a qual vive e é permanente. O nosso Deus que nos comprou com o seu próprio sangue, ele não é algo passageiro ou algo que é barato. É algo que é vivo e é algo que é permanente. Nós podemos estar certos disso, que vamos ser chamados eternamente de filhos de Deus. Pelo que ele fez, pelo que Jesus fez, o trabalho completo dele na cruz nos garante salvação eterna. E aí, por causa do que Jesus fez, nós então podemos ter um relacionamento por meio dessa encarnação. O versículo 14 e versículo 17 são versículos muito interessantes. Versículo 14 diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Veja o versículo 17, versículo 18, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está junto ao Pai, é Deus quem o revelou. Aqui nós vemos algo muito interessante, irmãos. Se não fosse Jesus vindo como a palavra de Deus encarnada, nós nunca teríamos relacionamento com Ele. Nós nunca teríamos como saber o que Ele fez. Ele veio, o próprio Deus o revelou. Isso aqui para mim é um dos textos mais belos que tem no Novo Testamento. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória. Glória como a do unigênito do Pai. Ele veio a esse mundo caído. O Deus perfeito, santo, andou nesse mundo, caído aqui. Andou no nosso meio, cheio de glória e de verdade. Foi rejeitado, mas também foi recebido por aqueles a qual ele queria salvar.
E por causa disso, por causa da encarnação de Jesus, nós temos um relacionamento com Ele. Se Jesus não tivesse vindo, todos nós certamente já estaríamos no inferno, perecendo. Mas porque Ele veio, a palavra encarnada de Deus veio a esse mundo, nós podemos ter um relacionamento com Deus. E isso é maravilhoso. Deixa eu ir caminhando para o final aqui, trazer algumas aplicações para nós. Primeiro é que nós temos um Deus que é um Deus relacional. É um Deus que Ele encarnou. Ele veio no meio do seu povo. Você já percebeu quantas pessoas que adoram Deus? Nós vimos hoje, né, na EBD e algumas outras semanas também passadas. A multidão de deuses que o povo egípcio adora. E eles não têm um relato de ninguém que tenha visto um desses deuses. Simplesmente coisas criadas da cabeça dele. Perceba que o nosso Deus, o Deus da Bíblia, Ele habitou no meio do seu povo. Ele veio, Ele decidiu vir aqui no meio do seu povo. Nós temos um Deus relacional, um Deus ao qual nós podemos em qualquer lugar, qualquer hora, orar a Ele e sabemos que Ele vai nos ouvir. Temos um Deus que podemos chegar em qualquer momento do mundo, estivermos passando por uma dificuldade, ou estivermos precisando de algo que a gente vai fazer, queremos colocar diante dele, nós podemos parar e orar e Ele vai nos ouvir. Até mesmo quando você está dirigindo, ou quando você está andando, você está orando e Deus está lhe ouvindo. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos ouvindo Deus falar conosco. Esse Deus relacional aí, Ele veio no nosso meio aqui. Ele andou nesse mundo. Isso é fantástico. Nós temos um Deus relacional. A primeira coisa que nós temos que colocar na nossa cabeça quando nós olhamos a respeito da encarnação aqui, do verbo como carne, é que Ele é um Deus relacional. A segunda coisa é que nós temos um Deus salvador. Nós temos um Deus salvador que não somente se chateou, digamos assim, com aqueles que o rejeitaram, mas Ele deu atenção para aqueles que iriam receber. Ele veio, demonstrou graça para aqueles que iriam receber. A todos os quanto o conheceram e o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós temos um Deus salvador. Ele não somente veio a esse mundo, mas Ele veio a esse mundo para salvar pecadores, iguais a mim e a você. Nós temos um Deus salvador e isso é maravilhoso. E a terceira coisa é, nós temos um Deus de graça. Quando nós olhamos aí o trecho dos versículos 16 ao 18, nós vamos ver que mesmo na lei antiga, existindo graça, mas não era suficiente para salvar os homens. E Jesus vem com forma de graça, para demonstrar graça e morrer por minha causa e por sua causa. Vocês não tinham o poder de se salvar, eu não tinha o poder de salvar, e Deus graciosamente vem demonstrar graça para nos salvar. Esse Deus foi rejeitado? Foi, mas Ele também foi recebido pelos seus. E se você está aqui e você conheceu esse Deus, é uma demonstração de graça dele. É uma demonstração que esse Deus ainda está salvando. E ao mesmo tempo, se você está aqui e você não tem certeza de que é salvo, Deus ainda continua sendo gracioso. Até o último dia em que esse mundo existir, ou até o último dia que você der seu último suspiro, a graça de Deus ainda está disponível para lhe salvar. Deus veio a esse mundo em forma de carne, para morrer por você, para pagar o preço que você não pode pagar, para que você tenha vida. Se você não tem essa certeza ainda, essa é a decisão mais importante que você pode tomar na sua vida. Você pode buscar isso em qualquer lugar. Amanhã você vai buscar no seu trabalho, na sua faculdade, na sua família, na bebida, no adultério, nos jogos, em que quer que seja. Você não vai achar satisfação fora de Jesus. Somente porque Jesus encarnou é possível nós termos vida. E só estamos vivos ainda por causa da graça. E a graça de Deus está disponível para lhe salvar.
canção que nós cantamos aqui, Jesus Cristo mudou meu viver, se ainda não é realidade na sua vida, que essa noite pode ser. Jesus Cristo pode mudar o seu viver. Dê um passo de fé, abrace essa salvação em Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Se você ainda não tem um relacionamento com o Verbo de Deus encarnado, essa é uma noite para você ter esse relacionamento. E se você já se relaciona com esse Deus, olhe com grande espanto e amor pelo que Ele fez. Veio a esse mundo por você e por mim. Morreu nesse mundo para nos salvar. Ressuscitou nesse mundo para demonstrar sua graça por nós. Que o Senhor Jesus aplique a sua palavra no nosso coração. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, Pai. Muito obrigado porque o Senhor veio a esse mundo morrer por nós. Deus, não há salvação em outro lugar a não ser no Senhor. Não há nenhum outro nome diante de Deus e dos homens pelo qual sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo, homem. Que o Senhor Jesus possa nos ajudar a todos os dias olharmos de maneira graciosa e quebrantado para o Senhor, sabendo que nós não temos, Senhor Deus, poder para nos salvar e por isso reconhecemos que foi o Senhor que fez o trabalho por nós. Olhando para isso, Senhor Deus, nos ajude a santificarmos nossas vidas cada dia mais, fazendo a tua vontade, buscando te amar, buscando te obedecer, buscando nos relacionar contigo através da palavra e da oração. E também, Senhor Deus, eu peço pelas pessoas que ainda não te conhecem aqui, que o Senhor possa quebrantar os corações, trabalhar nessas vidas e trazer salvação para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.